Nanami parece um homem que não sente nada, sempre sério, sempre calculista, tratando cada maldição e cada luta mortal como se fosse apenas uma planilha de Excel atrasada. Mas talvez seja justamente o contrário. Nanami sente muito. Ele apenas aprendeu que estoicismo não é não sentir, é não ser escravo daquilo que se sente. Muitas pessoas olham para Nanami e veem um robô emocional. Mas hoje eu quero te mostrar que ele é, na verdade, um dos personagens mais profundamente humanos de Jujutsu Kaisen. Eu não estou dizendo que Gege Akutami escreveu Nanami com um livro de Marco Aurélio ou de Epicteto debaixo do braço. Mas, quando colocamos o personagem ao lado de algumas ideias estoicas fundamentais, a semelhança é difícil de ignorar. Hoje vamos falar sobre o estoico CLT, sobre como criar um espaço entre a dor e a ação, e sobre por que Nanami é a prova de que você pode ter o interior em chamas e ainda assim manter a voz perfeitamente calma. Antes de falarmos do Nanami, precisamos desfazer um mal-entendido que persegue essa filosofia há 2000 anos. Quando as pessoas ouvem estoicismo, geralmente imaginam alguém sem expressão, uma pedra emocional que atravessa a vida sem reagir a nada. Isso não é estoicismo, isso é apenas repressão. Os estoicos antigos não eram máquinas, eles apenas faziam uma distinção crucial entre o que sentia e o que decidiam fazer. Eles entendiam que muitas vezes uma primeira impressão surge antes mesmo que possamos refletir sobre ela. Alguma coisa acontece, o medo aparece, a raiva sobe, o corpo responde. O ponto decisivo vem depois. O que fazemos com aquilo que apareceu dentro de nós? Epicteto, um dos maiores nomes dessa filosofia, insistia justamente nisso. Uma impressão não precisa receber imediatamente o nosso assentimento. Podemos examiná-la antes de decidir como agir. Essa distância entre a primeira reação e a decisão seguinte é justamente onde Nanami mostra sua disciplina. Ele sente, mas antes de agir, parece sempre existir um instante em que a responsabilidade fala mais alto. O segredo do Nanami é este: criar um espaço entre aquilo que se sente e aquilo que se decide fazer. Existe algo ainda mais importante para os estoicos do que manter a calma: o caráter. Para eles, uma vida boa não era a vida mais confortável, mais rica ou mais admirada. Era aquela guiada pela virtude, sabedoria, justiça, coragem e moderação. Coisas como dinheiro e status eram apenas indiferentes. Olhe para a trajetória de Nanami. Ele conseguiu aquilo que do lado de fora parecia uma vida confortável: um emprego estável, escritório, salário e uma rotina normal ao mundo corporativo. Mas ele percebeu que aquela rotina não lhe dava o senso de significado que procurava. O dinheiro entrava, o trabalho era feito, mas ele não conseguia enxergar claramente quem estava sendo ajudado por aquilo. Então, ele volta para o mundo de Jujutsu. Ele escolhe uma profissão onde pode morrer a qualquer momento e onde está constantemente cercado pelo horror. Quando percebe que, como feiticeiro, suas ações podem efetivamente aliviar o sofrimento de alguém, alguma coisa muda. Ele não escolheu simplesmente o que era mais agradável. Ele escolheu aquilo em que conseguia enxergar valor nas próprias ações. Ele escolheu a virtude em vez do conforto vazio. Séculos antes de Nanami, Epicteto começava seus ensinamentos com uma divisão quase brutalmente simples. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Nanami parece viver essa regra todos os dias. Ele não pode acabar com todas as maldições do mundo sozinho. Ele não pode consertar a hierarquia corrupta da sociedade Jujutsu. Ele não pode garantir que ninguém morra em combate. Tudo isso está fora do controle dele. Mas existe uma coisa que ele sempre controla: o que ele fará diante da próxima pessoa que precisa dele. Como dizia Epicteto, nossos julgamentos e nossas escolhas estão em nosso poder.
Nanami foca sua energia exatamente nisso. Ele trata cada missão como uma precisão técnica, porque ele sabe que agir corretamente agora é a única coisa que realmente está ao alcance de suas mãos. E isso não é apenas uma leitura nossa. Kenjiro Tsuda, a voz japonesa de Nanami, contou em uma entrevista oficial que, mesmo durante o caos de Shibuya, ele imaginava o interior do personagem como algo extremamente silencioso, não vazio, silencioso. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Em outra entrevista, Tsuda descreveu Nanami justamente como alguém que entra nas batalhas carregando um imenso senso de responsabilidade, concentrado muito mais em resolver a situação do que naquilo que vai acontecer consigo mesmo. Isso é o puro suco do estoicismo. Nanami encara as situações revoltantes e, mesmo sob enorme pressão, seu raciocínio permanece funcional. Ele não separa o que sente do que faz por falta de emoção, mas por excesso de responsabilidade. Ele sente a pressão, ele sente a dor, mas ele cria aquele espaço de silêncio interior para decidir o próximo passo racional. Nanami nunca tenta maquiar o mundo em que vive. Ele descreve o sistema Jujutsu como ele é, brutal, injusto e desgastante. E ainda assim ele continua. Essa é a diferença estoica entre aceitação e resignação. Resignar-se é desistir porque o mundo é ruim. Aceitar é reconhecer os fatos como eles são, sem fantasia, para então decidir o que fazer com eles. Nanami não gosta da realidade, mas ele não perde tempo brigando com ela. Ele a encara de frente e trabalha a partir dali, não a partir de como as coisas deveriam ser. Até o poder de Nanami parece seguir uma filosofia de trabalhador. Existe expediente e existe hora extra. O homem transformou o limite profissional em técnica de combate. Muitas pessoas acham que ser estoico é aguentar tudo até quebrar. Nanami nos mostra o contrário. A virtude estoica da moderação também é sobre saber seus próprios limites. Ele não romantiza viver destruído pelo trabalho. Ele estabelece fronteiras claras. Talvez essa seja uma maneira muito Nanami de aplicar a moderação à vida. Saber até onde ir e saber quando ultrapassar esse limite apenas porque a situação realmente exige. Ele busca ser um profissional eficiente que entende o valor da sua própria sanidade. E aqui chegamos ao ponto que amarra tudo. Nanami parece profundamente estoico, mas nunca indiferente. Um homem diferente não se preocuparia tanto com Itadori. Um homem diferente não tentaria o tempo todo proteger a infância de um garoto em um mundo que devora crianças. Naquela cena final em Shibuya, existe um conflito emocional imenso. Tsuda comenta que Nanami entende o peso que está colocando sobre o garoto ao deixar o restante da missão para ele. Ele sabe que sua fala poderia se tornar uma espécie de maldição sobre Itadori, mas entende que ainda assim precisa dizer aquilo. Mesmo destruindo e sabendo que vai morrer, ele ainda pensa nas consequências que suas palavras terão sobre uma outra pessoa. Ele faz o que é certo, em silêncio, sem esperar aplausos. A disciplina dele não existe apesar de ele se importar, mas porque ele se importa profundamente. Nanami parecia um homem que não sentia nada, mas talvez agora fique claro que ele era exatamente o contrário. Ele sentia o peso do trabalhador, sentia a injustiça daquele mundo, sentia a responsabilidade pelas pessoas ao redor. A diferença é que Nanami criou aquele pequeno espaço entre sentir e agir. O espaço onde você pergunta: eu não posso escolher tudo que acontece comigo, mas posso escolher o que eu farei agora. Talvez esse seja o ponto em que Nanami mais se aproxima de Epicteto e dos estoicos. Não porque ele não sentia, mas porque não entregava suas escolhas a tudo aquilo que sentia. Talvez seja por isso que um anime cheio de monstros, poderes absurdos, Nanami ainda apareça um dos personagens mais humanos de todos. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se esse tipo de análise faz sentido para você, me conta aqui embaixo. Você consegue aplicar essa distância estoica na sua vida? Ou o mundo real é caótico demais para a disciplina do Nanami? Comente aí embaixo. Se você curtiu essa análise, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.